Olá, alunos! Então, vamos ver hoje sobre o futuro simples, o Simple Future. Então, aqui as palavras do nosso título. Então, simple, lembra qual palavra em português? Simples. Então, simple é uma palavra cognata, que a escrita é parecida tanto no inglês como no português. Simple, simples. Future, então, indica futuro. Também a escrita delas fica parecida. Eu consigo identificar no inglês que ela é uma palavra cognata, porque ela se parece na escrita tanto em português como no inglês. Então, future, futuro. Simple, future. Futuro simples. Aqui ficou ao contrário, porque é um adjetivo da palavra futuro. Está me indicando a característica da palavra futuro. Futuro simples, por isso que ficou na ordem inversa. O adjetivo vem sempre antes daquilo que eu quero caracterizar. Affirmative form. A forma afirmativa do future, do futuro. Nós precisamos, para escrever uma frase, de um sujeito, que pode ser os pronomes pessoais que nós aprendemos, I, you, he, she, it, we, you e o they, os 8 pronomes pessoais que nós estudamos. Também pode ser o nome de pessoa, masculino, feminino, Mary, John, Steve, entre outros. Também poderá ser um animal ou um objeto. Poderia ser a caneta, de pen, o cachorro, de dog. Depois de um sujeito, aquela pessoa que eu vou me referir na frase, eu preciso colocar o verbo auxiliar ou o verbo modal, que é will, para me indicar o futuro dessa frase. Então, W-I-L-L, will. Will vai me indicar que a frase está no futuro, ela não tem uma tradução. Ela só coloca o verbo principal no futuro. O verbo principal é a ação que está acontecendo na frase. Estudar, brincar, cantar, jogar, ler, assistir e tantas outras. Mais o complemento, que é a finalização daquela frase. Pode ser um adjetivo, pode ser um substantivo, pode ser um advérbio. Aqui no verbo principal, nós temos que ele vai ser utilizado lá na frase sem o to no início. Aquele to no início dos verbos que nós temos, ele indica que o verbo não foi conjugado. Então, está nas terminações ar, ir ou ir. Então, por exemplo, to study, estudar. Se eu colocasse aqui na frase will study, eu colocaria sem o to, will. Apenas will. Estudaria ou estudarei, dependendo da pessoa que estivesse aqui no nosso sujeito, que é o que nós vamos ver no próximo exemplo. Então, para escrever uma frase na afirmativa do futuro simples, eu preciso de um sujeito, de um verbo modal ou auxiliar, que é o will. No futuro, o verbo auxiliar é o will, mais um verbo principal, a ação real daquela frase. E, por último, de um complemento, que vai finalizar a nossa frase. Pode ser um adjetivo, um substantivo, um advérbio e entre outros. Na forma afirmativa do Simple Future, nós vamos ter como exemplo a seguinte frase: She will study English. She é o nosso sujeito, a quem eu estou me referindo. Ela, estou me referindo a ela. O will é o nosso verbo auxiliar do futuro. Então, o will vai me indicar que o verbo principal está no futuro. O verbo principal é o study, estudar. E English é o nosso complemento. She will study English. Então, eu preciso de um sujeito,
um verbo auxiliar do futuro, que é o will. Então, depois do sujeito, will. O verbo principal sem o to na frente, porque aqui ele foi conjugado, ele estará no tempo futuro. E o nosso complemento. Ela estudará inglês. Então, eu vou juntar o will e o study e vai ficar estudará. Eu vou conjugar, fazer a tradução de acordo com a pessoa que eu tenho aqui no começo da frase. She, ela. Ela estudará. Então, eu vou juntar esses dois aqui para transformar a tradução. Então, o will vai colocar o estudar no futuro. Estudará inglês. She will study English. Então, o sujeito, she, um verbo auxiliar que é o will, que me indica o futuro. Ele não tem uma tradução, ele só coloca o verbo principal no futuro. Study, que é o verbo principal, a ação que ela está fazendo, estudar. E English, que é o nosso complemento. She will study English. Ela estudará inglês. Na forma afirmativa, eu também poderei escrever ela de forma abreviada, ou seja, fazendo a junção dos pronomes que eu tenho lá, mais o will, que é o nosso verbo auxiliar que me indica futuro. Então, se eu utilizar I mais o will, vai ficar I'll. You mais o will, you. She mais o will, she'll. He mais o will, he'll. It mais o will, it'll. We mais o will, we'll. E o they mais o will, they'll. Então, eu posso fazer a junção de todos os pronomes, mais o verbo auxiliar, o will, que vai ficar dessa forma abreviado. Então, eu juntei aqui o I mais o will. Então, o I, e aqui eu abreviei, tirei então o W e o I do will, acrescentei o apóstrofo, indicando que foi abreviado, e coloquei a finalização do will, que são os dois L's. Então, se eu quiser escrever lá na afirmativa de forma abreviada, eu posso fazer utilizando os pronomes pessoais mais o verbo auxiliar will, que vai ficar desta maneira abreviado. Então, o que é a forma contraída que vocês têm ali? É a junção dos verbos auxiliares mais os pronomes pessoais que estão naquela frase. Então, você também poderá escrever de forma abreviada na afirmativa, juntando o sujeito e o verbo auxiliar will.